E esse princípio da educação financeira, cara, nas palestras que eu dou, eu falo sobre todos os problemas que a falta de educação financeira ou os problemas financeiros trazem. Então você vai ter uma lista, cara. Ansiedade, estresse, depressão, baixa autoestima, falta de lazer, perda de oportunidade. É muita coisa. Muitos casamentos acabam por problema financeiro. Sim, cara, eu peguei uma estatística lá que até 2022, segundo o IBGE, 53% dos divórcios é por causa de problema financeiro. E aí você vê, não é só problema financeiro, tipo assim, o não ter dinheiro. É o não saber lidar com dinheiro. É o pensar de forma diferente do cônjuge. É brigar o tempo inteiro nesse assunto, né? Quer ver um problema financeiro que dá muito problema em casamento? É o que a gente chama de infidelidade financeira. É muito comum. Você começa a ocultar as coisas do cônjuge. Ah, não. Meu marido é um gastão. Eu não vou falar que eu ganhei esse bônus aqui, não. Ah, não. Se eu falar pra minha esposa desse 14º aqui, ela vai querer comprar outra bolsa. Aí começa a mentir no casamento. E quando se descobre, você perde a confiança. E você vê, a raiz é o quê? Finanças. Cara, muita coisa financeira. Nas palestras que eu dou para casais, a gente fala muito sobre isso, né? Sobre como, muitas vezes, o casamento tá caótico, só que não se percebe que a raiz é o problema financeiro. Sim. Ai, meu marido não quer fazer nada. Falta de dinheiro. Ah, minha esposa tá sempre de cara fechada, porque não tem uma coisa ou outra. Ah, mas você não sei o que lá. Não viaja, não curte. Aí a pessoa começa a ficar mais estressada, começa a ficar com a cabeça... Quando você tá assim, você fica mais irritado. Quando você dorme já pensando em como vai conseguir pagar o boleto. É inevitável que você, humanamente falando, que você acorde feliz e leve. Ô, meu amor, vem cá dar um abraço. Você já tá agoniado. Então, por isso que a Bíblia faz tanta questão de falar sobre finanças. Sim. Né? Porque a Bíblia é um manual de salvação e tal, mas também de prática, né? De vida. Né? E se a gente vai ver Provérbios, Eclesiastes, tem muito versículo falando sobre isso. Só que a gente não leva a importância devida para isso. Ninguém lê a Bíblia pensando em finanças. A gente gosta do filho pródigo, a mulher samaritana. Quer ver um exemplo que aconteceu, que foi interessante? Quando eu fui lá pro Hub, o podcast, eles me chamaram. Eu falei, caramba, mano, falar de dinheiro, velho. O bagulho é mó espiritual, né, mano? Negócio mó adoração. A Ana Paula tinha ido lá, minha esposa chorou pra caramba. Daí eu vou lá falar de dinheiro, né? Aí eu já colocando um empecilho. Porque você sabe que tem um tabu, né? Fazendo essa divisão já, né? Aí Deus começou a me ministrar e falou, Duda, quem foi que fez de você um juiz do que faz sentido ou que não faz, que tá na Bíblia? Por que falar de filho pródigo, amém, glória a Deus. O cego Bartimeu, glória a Deus, isso é bonito. Agora, falar de, sei lá, tem um provérbio lá, por exemplo, que fala assim, né? Que o sábio tem sempre azeite e mantimentos armazenados, mas o tolo gasta tudo que ganha. Por que esse versículo aqui não vale? Né? Eu faço muito um teste, né, quando eu vou ministrar em igrejas, que é assim, eu chego pro pessoal, vamos ver a galera aí de casa, né? O que tá escrito em Salmo 23:1? Pelo menos esse você tem que saber. Pelo amor de Deus. Senhor é meu pastor, nada me faltará. O que tá escrito em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. O que tá escrito em Provérbios 13:11? Aquele que junta aos poucos certamente enriquecerá. Ou aquele que junta aos poucos terá cada vez mais. Por que esse versículo é feio? Né? E aí eu comecei a me cobrar. Não me cobrar, eu comecei a perceber que havia no meu coração uma barreira do tipo, cara, eu não quero falar de dinheiro. Crente e dinheiro é um negócio que não se mistura. Bíblia e dinheiro, não, mistura, tanto mistura que tá dentro da Bíblia. Mistura. Tá lá, E aí eu tenho falado muito mais sobre isso. E aí até não é uma crítica, né? Mas é uma reflexão que eu faço, né, Douglas? A gente fala muito assim, o brasileiro é ruim de grana porque nunca aprendeu nada sobre educação financeira nas escolas. Ninguém ensinou sobre educação, a não ser que você estudou numa escola particular muito boa, né? Ninguém aprende. Eu pergunto, e a igreja? Qual que é a justificativa para ensinar tão pouco sobre educação financeira? Né? Tipo assim, a Bíblia, tem um cara lá dos Estados Unidos já fez o estudo, né? Um pesquisador, né? Tem 500 versículos falando sobre amor, 700 versículos falando sobre fé e 2.200 falando sobre dinheiro de modo geral, né? Riqueza, prosperidade, tudo isso envolvido, né? Por que na igreja a gente só ouve sobre o dízimo? Entende? Quando é pra falar de grana. Qual foi a última vez que alguém aqui viu uma pregação sobre o mamon que a gente tava falando?
Tem gente que talvez tá na igreja antes e vai pensar o quê? Mamão papaya? O que é isso, né? Não sabe nem o que é mamão. O Davi Lago escreveu um artigo, mamão com açúcar. É mamão. Muito bom. E não se fala. Por que não tem pregação sobre ganância? Por que não tem pregação? Estou generalizando aqui, né? Sim. Sobre avareza, sobre generosidade, sobre você se preparar para o futuro, porque é a responsabilidade. Deus não deu essa capacidade de a gente se preparar como a formiga, né? Como a formiga, né? Então, por que se fala tão pouco disso? Então, da mesma forma que a escola não ensina as pessoas sobre educação financeira, a Bíblia tem educação financeira, mas muita igreja não está preocupada em falar isso. Aí não adianta querer pagar incêndio depois no congresso de casais, sendo que a igreja não está falando só, casais, a Bíblia fala isso, isso e isso. Você já leu a Bíblia sob uma ótica de o que a Bíblia fala sobre como eu devo lidar com o meu dinheiro de uma forma melhor, né? Então, tem muito tabu, né? Tanto que tem a galera que acha que o crente tem que ser pobre, né? Extrema pobreza, voto de pobreza. Ser pobre é espiritual, né? E aí tem o outro lado também errado, que é da teologia da prosperidade, que se você não é rico, você tá amaldiçoado. Deus não tá te abençoando. Também não tem nada. Então, você vê como tem muita coisa envolvida. E o dinheiro, ele tem um poder muito grande em tudo. Por isso que Deus falou tanto sobre dinheiro. Se a gente for pensar, as maiores guerras do mundo, os maiores conflitos, é dinheiro e poder. Sim. Dinheiro e poder. Briga no casamento, muitas vezes dinheiro e poder. Tem muita coisa relacionada a isso. Vamos pegar um exemplo. Igrejas mal intencionadas. Dinheiro e poder. Sim. Tem muito caso, né? Então, a gente, enquanto cristão, a gente tem que começar a trazer mais esse conteúdo sobre educação financeira, porque Deus não se furtou de escrever. Ele escreveu. Sim. Ele escreveu. Tá aqui, a junta. Tá aqui, reserva de emergência. Tenha, investimento, né? 5 talentos, 2 e 1, né? Chegou no último, caramba... Por que você não pegou esse talento aí e colocou no banco, pelo menos, para render um pouco ali, ganhar uma graninha, né? 0,1%. Já é algo, né? Então, a Bíblia está repleta, mas a gente muitas vezes não lê. Uma pessoa pode ler O Segredo da Mente Milionária, pode ler Pai Rico, Pai Pobre, pode ler O Homem Mais Rico da Babilônia, pode ler o meu livro Desde Ser Pobre, mas simplesmente por ler a Bíblia já deveríamos ter uma noção melhor de educação financeira. É engraçado, você citou o dízimo, né? E é uma grande discussão do dízimo, do Antigo Testamento, do Novo e tal. Mas uma coisa interessante é que eu ouvi um estudo sobre o dízimo de tipo assim, a pessoa que... Porque tem uns princípios na Bíblia que tem sim um lado místico e até da forma que você contou, de uma oferta, e o Senhor falar com você, olha isso. Olha como isso veio multiplicado. Então, tem um aspecto místico disso, mas tem aspectos diretos. Por exemplo, honra o teu pai e tua mãe e você vai viver mais tempo. É um aspecto direto, porque pessoas que honram pai e mãe não vão usar drogas, pessoas que honram pai e mãe não vão se envolver com criminalidade. Então, a vida delas estatisticamente, elas vão viver mais tempo. Então, é um ponto. Quando você fala do dízimo, por exemplo, um empresário que dizima e um empresário que não dizima, eles já vão ter uma diferença. Para dizimar, você tem que saber quanto você ganha. E há uns estudos que, eu não sei quantos % dos empresários brasileiros não sabem quanto que a empresa rende. Então, só de eu ter que, todo mês, fechar o balanço para eu saber o que é 10%, você já vai ter um outro panorama da empresa, do seu trabalho ali, do seu salário. Você saber quanto você ganha, já vai dar uma grande diferença. Então, você vê que são coisas diretas, né? Fora o que o Senhor realmente vai te abençoar, esse empresário já vai ser abençoado em saber quanto ganha. Sim. Porque você já tem essa noção, você é obrigado a parar todo mês. E quantas vezes eu e a Val fomos para as planilhas, olhamos e falamos, nossa, tá apertado. Aí as suas decisões as próximas decisões já são mais assertivas. Vamos comer aqui ou aqui? Não, comer aqui mais barato, porque você lembra a planilha? Nós vamos comprar ou não vamos? Não, porque lembra a planilha. E antes, às vezes, você não tinha olhado, você vai indo, né? Sim. Vai tomando a decisão de qualquer forma. Então, a obediência, a palavra tem uma sabedoria, né? Alguns que não querem, quando eles estão falando com o não crente, falam, esse livro aqui de sabedoria milenar, né? E é realmente isso, né? De sabedoria eterna, na verdade. E é legal, né? Acho que foi o Sebrae que fez uma pesquisa, né? Acho que 55% dos empresários não sabem precisar então essa é a porcentagem. Se tem lucro ou prejuízo. Olha isso. E a gente tá falando do empresário. Agora, se o empresário, que é o cara que tem uma empresa, né? Parece que é um negócio mais pomposo, né? O cara é inteligentaço, né?
não sabe, né? Imagina o tanto de pessoa física que também não sabe. Sabe? Quanto sua renda, seus gastos fixos que não sabem. Sim. E aí, Agora,